Canal Podcast. Assista agora mais um conteúdo que vai agregar na sua vida. Olha, se a sua experiência com o Google começa e termina naquela barra de pesquisa branca, as fontes que a gente analisou sugerem que estamos usando só a pontinha de um iceberg gigantesco. A ideia que vamos explorar hoje é que o Google não é só um conjunto de aplicativos, é um verdadeiro ecossistema. E o ponto central, assim, não é só economizar tempo, é algo mais profundo. É sobre como essa tecnologia pode funcionar, como um segundo cérebro para a logística da vida, sabe? Liberando a nossa mente para o que realmente importa. Exato. Eu acho que a virada de chave é parar de pensar em ferramentas e começar a pensar em fluxos de trabalho. As fontes que a gente viu não ficam só listando aplicativos. Elas mostram como eles se conectam, de uma forma quase invisível, para resolver problemas complexos. Então, em vez de só descrever o sistema, eu pensei que a gente podia fazer algo diferente hoje. Que tal a gente simular o planejamento de uma viagem de trabalho do zero, usando só esse ecossistema para ver como ele realmente funciona na prática? Adorei a ideia. É uma forma de testar a promessa na vida real, né? Então, vamos lá. Toda viagem de trabalho começa com um e-mail, certo? Digamos que a confirmação do voo acabou de chegar aqui na minha caixa do Gmail. E agora? O que acontece? Ele fica lá parado até eu decidir o que fazer com ele? É aí que a mágica começa. Na maioria das vezes, você não precisa fazer nada. O sistema ele é projetado para entender o conteúdo daquele e-mail. Ele não vê só texto, ele identifica um voo com companhia aérea, número, data de partida, horário, tudo. Quase que instantaneamente, o Google Agenda entra em ação e cria um evento no seu calendário com todas essas informações já preenchidas. Peraí, automaticamente, sem eu clicar em nada. Mas isso funciona sempre ou às vezes ele se confunde? Imagina se ele agenda um voo para as 3 da manhã em vez das 3 da tarde. Ou se o formato do e-mail da companhia aérea for, sei lá, um pouco diferente do padrão. Essa é uma ótima pergunta, porque toca justamente no limite da tecnologia. Na grande maioria dos casos, com as principais companhias aéreas, hotéis, a precisão é altíssima. O sistema aprendeu com bilhões de exemplos, né? Mas, claro, não é infalível. Se for um e-mail de uma empresa pequena com formato muito estranho, talvez ele não reconheça. A beleza é que mesmo que ele erre, o evento já está lá no seu calendário para você corrigir. O sistema faz 95% do trabalho pesado, te deixando só com ajuste fino. Entendi. Então ele cuida do trabalho bruto. O voo está no meu calendário, ok. Mas uma viagem é mais do que isso. Preciso de um hotel, tenho reuniões para marcar, talvez queira encontrar uns colegas para jantar. Como o ecossistema me ajuda a construir o resto do itinerário? Então, o fluxo natural, depois do voo, seria começar a organizar as ideias. E para isso, a ferramenta ideal é o Google Keep. Pense nele como um quadro de post-its digitais, sabe? Você pode criar uma nota rápida, ligar para o escritório de São Paulo, reservar o hotel perto da Avenida Paulista, ideias de restaurantes para levar o cliente. É um espaço para capturar pensamentos soltos antes que eles se percam. Certo. É como um guardanapo digital. Eu uso muito o bloco de notas do celular para isso, mas depois vira uma bagunça, um monte de anotação desconexa. Como o Keep evita que essas ideias morram como um rabisco no guardanapo? É exatamente esse o ponto. A ideia não morre ali. Dentro do Keep, com um único clique, você pode transformar essa nota com todas as suas listas e ideias diretamente num documento do Google Docs. Todo o texto é transferido já formatado. De repente, o seu guardanapo digital se tornou a primeira versão de um roteiro de viagem profissional. Nossa, agora sim, estamos falando de algo poderoso. E esse documento ele já nasce dentro do Google Drive, certo? O que significa que eu posso, por exemplo, compartilhar esse roteiro com o meu colega que mora em São Paulo, para ele adicionar sugestões de lugares ou confirmar os horários das reuniões. Exatamente. No momento em que o documento é criado, ele já está na nuvem, pronto para colaboração. Você compartilha o link e seu colega pode editar em tempo real. Você consegue ver o cursor dele se movendo pela tela, adicionando comentários, sugerindo mudanças. Aquele brainstorm que começou com uma nota solitária no seu celular se transforma num plano de ação colaborativo e vivo, que os dois podem acessar de qualquer lugar.
Digamos que durante a viagem eu recebo um cartão de visitas importante, ou um folheto impresso sobre um evento, ou, um exemplo ainda melhor, que uma das fontes citou, um contrato em papel que eu preciso digitalizar e enviar para a equipe. Eu tiro uma foto e pronto. Você pode tirar uma foto, mas o ecossistema oferece um passo além que é quase inacreditável. Dentro do aplicativo do Google Drive, existe uma função de scanner. Ela não tira só uma foto, ela usa a câmera para detectar as bordas do documento, corrigir a perspectiva e otimizar a imagem, transformando ela num PDF limpo e profissional. Ok, isso já é bem útil. Um scanner no bolso. Mas não para por aí. É agora que a integração mostra seu verdadeiro poder. Depois de escanear, o Drive te dá a opção de abrir aquele arquivo com o Google Docs. Ao fazer isso, o sistema usa uma tecnologia chamada Reconhecimento Óptico de Caracteres, ou OCR, para ler a imagem e converter todo o texto do papel em um texto totalmente editável dentro do documento. Para tudo. Você está me dizendo que eu posso pegar um contrato impresso, escanear com o celular e, segundos depois, eu tenho um arquivo de texto que eu posso editar, copiar e colar? Isso parece ficção científica. E se o documento estiver em outra língua? Digamos que recebi um folheto em inglês. A ficção fica ainda melhor. Uma vez que o texto está no Google Docs, você pode usar a ferramenta de tradução integrada para converter o documento inteiro para português ou dezenas de outras línguas com um clique. Então, o fluxo completo é papel, que vira imagem otimizada, que vira texto editável, que vira texto traduzido. Tudo isso em menos de 1 minuto, a partir de uma única foto. Isso muda tudo. A barreira entre o mundo físico e o digital basicamente desaparece nesse caso. Então, tá. Recapitulando nossa viagem. O e-mail do voo agendou tudo, o Keep e o Docs organizaram o roteiro em equipe e o Drive digitalizou a papelada. Enquanto a gente conversava, mencionamos várias ferramentas. Acho que seria bom dar um passo para trás e entender como essas peças se encaixam no quadro geral. Como as fontes organizam esse universo de aplicativos. O que podemos chamar de hub de produtividade. O Google Workspace é o escritório virtual, com docs para o roteiro, planilhas para o controle de despesas e apresentações para reunião com o cliente. Onde o trabalho de fato acontece. Exato. Envolvendo essa camada, a gente tem o que eu chamo de cérebro logístico. É aqui que entram o Gmail, que é o portão de entrada da informação, o Google Agenda, que organiza o seu tempo, e o Google Maps, que te leva fisicamente aos lugares. É a camada que garante que você esteja no lugar certo, na hora certa, sem precisar pensar muito sobre isso. E onde tudo isso fica guardado? Essa é a terceira camada, o arquivo digital permanente. O Google Drive é o grande cofre onde todos esses documentos, planilhas e PDFs escaneados ficam armazenados e acessíveis. E junto dele o Google Fotos, que vai guardar as fotos da viagem, talvez até uma foto do recibo do jantar para o relatório de despesas. E o mais incrível, vai organizá-las automaticamente por local e data, criando um álbum da sua viagem a São Paulo sem você pedir. É impressionante como tudo se conecta. As fontes também mencionam um bônus, sabe? Ferramentas que vão além da produtividade, como o Google Arts and Culture ou o Google Acadêmico. Como elas se encaixam nessa história da viagem? Elas representam a expansão do ecossistema para além do trabalho, entrando no campo da experiência e do conhecimento. Imagina que você tem uma tarde livre em São Paulo. Você pode usar o Google Arts and Culture para descobrir que tem uma exposição incrível num museu a 2 quadras do seu hotel. Ou, antes de uma reunião, você pode usar o Google Acadêmico para encontrar rapidamente um artigo científico publicado pela pessoa com quem você vai se encontrar. Isso te dá um contexto valioso para a conversa, né? Elas transformam uma simples viagem de trabalho numa oportunidade de aprendizado e descoberta. Então, o que tudo isso significa? Ao final dessa nossa viagem planejada, fica claro que a verdadeira força do sistema não está em cada ferramenta individualmente. A força está na fluidez, nessa conversa silenciosa entre os aplicativos que acontece nos bastidores. O resultado não é só uma economia de tempo, mas uma economia de energia mental. A gente para de se preocupar com a logística
e pode focar no propósito da viagem. Precisamente. O sistema não está te ajudando a ser um melhor organizador. Ele está tentando tornar a organização irrelevante, automática. E como as fontes apontam, o que exploramos aqui é só a superfície. Cada uma dessas ferramentas, do Drive e as planilhas, é um universo de funcionalidades que poderíamos passar horas desvendando, do básico ao avançado. É uma profundidade que mostra o nível de maturidade desse ecossistema. É uma camada sobre a outra, construídas ao longo de anos. Exatamente. E essa profundidade toda nos leva a uma questão final, um pensamento para deixar no ar. Nós vimos como um ecossistema digital pode se integrar de forma tão íntima na nossa vida, pessoal e profissional, automatizando tudo, desde o agendamento de um voo até a gestão de um projeto. A conveniência é inegável, mas isso levanta uma pergunta importante. Onde fica a linha que separa a conveniência da dependência? Com um sistema tão eficiente em organizar nossas vidas, qual é o ponto de equilíbrio para que esse segundo cérebro continue sendo uma ferramenta que nos serve, e não o contrário?